Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Se você não trouxe Bíblia, vai estar sendo projetado aqui no telão. Então, você não precisa usar o seu celular. Eu gostaria de pedir que você desligasse o seu celular, né? Que você possa usar a sua Bíblia de papel, mas que você guardasse o seu celular, para que você não corra o risco, né, de ser tentado aí a ficar olhando as mensagens, né, querido? Se Deus trouxe você aqui, Ele pode ter certeza de uma coisa: Ele está cuidando da sua casa, da sua família, amém? Ele está cuidando das tuas coisas. Então, descansa nele aí, amém? Confia nele que Ele está cuidando de todas as coisas para você. Juízes capítulo 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca teve filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Tá, vamos ler por enquanto só até aqui. Nós vimos nesse texto, querido, que, né, sobre a história, essa história de Sansão, um homem que foi desde o ventre da sua mãe chamado com um propósito tremendo, né, um propósito maravilhoso. O povo de Israel estava cativo nas mãos dos filisteus, né, porque eles haviam pecado. Então, eles ficaram ali 40 anos cativos nas mãos dos filisteus. Deus, então, levanta Sansão, né? Deus levanta um libertador, Deus levanta Sansão para libertá-los, para livrá-los da mão dos filisteus. Então, Sansão nasce, querido, com um propósito lindo, com o propósito de se tornar o libertador. Sansão seria, irmãos, naquela época, o cara, né? Sansão foi chamado para ser o cara daquela geração. Sansão foi chamado para ser a pessoa que ia trazer livramento, para fazer história, para fazer, né, trazer salvação para aquela nação. Assim como nós, queridos, cada um de nós nascemos com propósito. Amém? Cada um de vocês e cada um de nós aqui, irmãos, cada um, sem exceção, estamos aqui, nascemos em Deus com propósito. Nós nascemos para fazer diferença na nossa geração. Nós nascemos, irmãos, para sermos bênção, para mudarmos a história da nossa cidade, né? Amanhã, essa semana, nós temos uma grande oportunidade de fazer história. Amém? Podemos mudar a história de Barretos através das nossas orações. Então, Deus nos chamou, querido. Deus nos consagrou. Nós somos consagrados a Deus. Amém? Nós fomos chamados por Deus e consagrados a Ele. Quantos são consagrados de Deus, consagrados a Deus aqui nessa noite? Amém? Eu sou. Então, Deus chamou e o consagrou. E Sansão era nazireu. O que era esse voto de nazireu? Ele não podia beber bebida forte, ele não podia pegar em cadáver, né, pôr a mão em coisa morta, ele não podia rapar a cabeça. Então, tinha algumas coisas que Sansão não podia fazer, né? Assim como
nós também, né, irmãos? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você concorda comigo? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém? Amém? Como homens e mulheres de Deus, consagrados que somos, irmãos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Existe algo sobre nós, querido. Existe a unção de Deus, existe o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós levamos o nome de Jesus, nós levamos e representamos Jesus nessa terra. Então, só por isso, né? Só por isso não, né? Por tudo isso, irmãos, nós temos que ser diferentes, amém? Mas nós vemos aqui, irmãos, estudando a vida de Sansão, eu gostaria que depois nós vamos ler alguns trechos aqui da palavra, nós vamos ver que Sansão, irmãos, foi um homem que viveu no limite. Sansão foi um homem que não levou muito a sério essa questão e viveu no limite do pecado. Um homem que foi chamado para ser o cara, ele viveu no limite, porque ele não levou a sério o seu chamado. Ele não levou a sério, irmãos, a consagração, o voto que estava sobre ele. Você vê no capítulo 14, né? Que ele casou com uma mulher das filhas dos filisteus. Depois ele dá uma festa, no verso 10, ele dá uma festa de vários dias, né, regada muito vinho, né? Aquele que não podia beber, provavelmente bebeu lá junto com seus amigos, né? Uma festa que durou uma semana, mais ou menos. Um homem que não podia pôr a mão em cadáver, ele põe a mão no leão lá, morto. Então, assim, Sansão viveu no limite, querido. Tudo aquilo que ele não podia fazer, ele fez. Sansão brincou. Vamos dizer assim, Sansão brincou de ser crente, né, irmãos? Ele deu uma brincada. E por ele viver no limite, irmãos, todo mundo conhece o fim da história de Sansão. Sansão, depois, mais para frente, aqui no capítulo 16, ele viu ali uma prostituta, né? Ele foi até Gaza, viu uma prostituta, coabitou com ela. Depois ele foi enganado por essa mulher. E, queridos, uma coisa que é muito interessante nesse texto, e quando você começa a ler, estudar esse texto, né, sobre a vida de Sansão, é que você percebe, irmãos, que Sansão, ele brincava. Sansão, ele não levava muito a sério as coisas. Ele viveu no limite. Viveu no limite, irmãos, e muitas vezes, porque as consequências do nosso pecado, ela não aparece imediatamente, antes aparecesse, né? Bom seria se a gente, já pensou, irmãos, se a igreja hoje fosse como no tempo, lá do começo da igreja, né? Quando Ananias e Safira mentiram, né? Para os apóstolos lá, e só porque mentiu, né? Caiu duro e morreu. Já pensou se a consequência do pecado fosse tão rápida como foi para eles? Talvez a igreja temeria mais. Talvez nós teríamos mais temor. Mas como a consequência do pecado demora muitas vezes, irmãos, o nosso temor, a gente não teme tanto. Então, muitas vezes a gente brinca com o pecado. E, querido, deixa eu dizer uma coisa. O pecado, abre a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1.
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O verso 15. A Bíblia diz assim: ninguém diga, por Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, irmãos. Então, irmãos, o pecado, ele é fruto das nossas escolhas. Deus, ele não tenta ninguém, Deus não leva ninguém ao pecado. A Bíblia diz que nós somos pecados pelo nosso próprio mau desejo. Sansão, irmãos, se você vai olhando a história de Sansão, ele fazia o que estava na telha dele. Ele fazia o que ele queria. Ele fazia, né, você vai lendo ali, ele ia fazendo o que ele queria. E quando ele se encontra com Dalila, e Dalila, né, começa lá na cabeça dele dizer: me conta qual que é o segredo da sua força. Né? E a primeira vez ele enrola ela, depois uma segunda vez ela pergunta e ele enrola ela, e até que ele conta a verdade. Sabe, irmãos, uma hora, a Bíblia diz assim, que o nosso pecado há de nos achar. Uma hora, irmãos, nada fica encoberto e nada fica sem a justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você é cristão, porque às vezes a gente pensa assim, não, o que eu faço aqui, os meus erros, né, a Igreja Católica ensinou sobre o purgatório. E deixa eu dizer, irmãos, não existe purgatório. O que você faz aqui, querido, você precisa pagar aqui. As nossas dívidas são pagas aqui na terra. Então, mais dia ou menos dia, nós não vamos levar pecado para o céu, irmãos. Nós não vamos levar dívida para o céu. Então, mais dia ou menos dias, irmãos, nós vamos ter que pagar nossa conta. Uma hora a conta vai chegar na nossa casa, vai chegar na nossa vida para a gente pagar. Então, foi o que aconteceu com Sansão. E você sabe o que acontece, querido, quando a conta chega? A primeira coisa que o nosso inimigo faz, ele fura os nossos olhos. Olha lá, vamos voltar lá para Juízes. Ó. No capítulo 16, (21). Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Furaram os olhos. Sabe, irmãos, quando você cede ao pecado, quando você não leva a sério a questão do pecado, quando você não julga você mesmo, a Bíblia diz para que nós esquadrinhemos os nossos caminhos, né? E voltemos ao Senhor. Quando você não julga você mesmo, querido, e você não acerta a sua conta rapidinho, porque nós temos um inimigo. Irmãos, existe um inimigo que está doidinho para te destruir. E quando você cede ao pecado, querido, o que o diabo faz é furar os seus olhos, é tirar de você a visão, é deixar você cego. Sansão ficou cego, irmãos. Sansão ficou cego porque ele não levou a vida cristã dele a sério. Por isso ele perdeu a visão. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que foram chamadas para serem, como a Maria disse aqui, né? A Maria contando o testemunho aqui, ouvindo o testemunho da Maria, né? Deus chamou Maria para ser e vai ser, em nome de Jesus, Maria, tá? Amém? A melhor restaurante Barretos. Mas
são frutos de escolhas, de obediência. Tem gente, irmãos, pessoas que foram chamadas aqui para fazer a diferença dentro da sua cidade, da sua família, né? Para ser modelos, para serem exemplos, para ganhar essa cidade, talvez o Brasil e as nações. Talvez aqui dentro, irmãos, tem pessoas que vão ganhar as nações. Talvez tem pessoas aqui, irmãos, que vão ser prefeitos. Não sei. O que Deus te chamou. Porque para cada um, irmãos, Deus tem um chamado. Sansão foi chamado para ser o libertador de Israel. Eu não sei para que você foi chamado. Talvez Deus te chamou, querido, para algo tão peculiar, tão maravilhoso. Mas se você viver no limite, se você viver de qualquer jeito, irmãos, brincando com a sua vida cristã, brincando de ser crente, brincando, vivendo no limite, a casa vai cair. Uma hora os seus olhos vão ser furados. O inimigo vai furar teus olhos e vai te colocar debaixo da escravidão dele. Porque a Bíblia diz lá em 2 Pedro, eu quero ler com você esse texto. Segunda Pedro, no capítulo 2, verso 19, diz assim, na parte B: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem se torna escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado, querida? É o medo. Se o medo tem te dominado, você se torna escravo do medo. Se é o rancor que tem te dominado, irmãos, a falta de perdão que tem te dominado, você se torna escravo da falta de perdão. Se é a maledicência que tem te dominado, irmãos, você se torna escravo dela. Se é, querido, a infidelidade que tem te dominado, você se torna escravo dela. Aquilo que te vence, que te domina, você se torna escravo. E foi o que aconteceu. Sansão se tornou escravo. Aquele que era para ser o libertador do povo de Israel, das mãos dos filisteus, agora se tornou escravo dos filisteus. Aquele que era para ser líder, se tornou liderado. Aquele que era para ser grande, cabeça, se tornou cauda. Aquele que era para ser, irmãos, para que o Senhor te chamou? E o que você é hoje? Quem manda na sua vida? Quem te domina, querido? São os medos, as preocupações, as amarguras, as tristezas, as angústias. Quem te domina? É o pecado? É a prostituição? É a lascívia? É a fornicação? É o adultério? Quem te domina? Quem está dominando você? Sabe, irmãos, o pecado a gente não pode brincar com ele. Sansão ficou brincando. Ele brincou com Dalila. Irmão, Dalila é uma figura do diabo, querido. E ele ficou brincando com o diabo. Ou seja, brincando com fogo. Porque Sansão achava, irmãos, que não ia acontecer nada com ele. Porque toda vez que ele brincava com Dalila, não acontecia nada, né? Não, amarra minhas tranças com uma corda nova, não sei o que lá, que aí eu perco minha força. Aí Dalila ia lá e amarrava e gritava, os filisteus estão chegando. Ele arrebentava a corda e ficava tudo de boa. Não acontecia nada, irmãos.
Não acontecia nada. E ele ia brincando, brincando e brincando e não acontecia nada. Só que uma hora aconteceu. Só que uma hora, irmãos, Sansão perdeu a força. Sansão perdeu a unção. Sansão perdeu o chamado. Sansão perdeu aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Sansão perdeu a visão, querido. E se tornou escravo de quem ele devia vencer. Mas, queridos, eu quero mostrar, porque, sabe, irmãos, Deus, ele fala conosco. Abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo... Porque Deus está falando conosco, irmãos, amém? Você crê que Deus está falando com você? Coloca aí para mim, Atos. Atos capítulo 10, no verso 9. Eu vou ler. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Querido, olha aqui o texto. Pedro estava com fome. Na lei, na lei não poderia comer nada que fosse imundo. Nenhum animal que fosse imundo, tipo porco, eles não comiam esse tipo de coisa. Mas aqui Pedro tem uma visão, onde Deus fala para Pedro e fala: Pedro, mostra lá, aparece um lençol com vários tipos de animais, e Deus fala para ele: agora você mata e come. E Pedro fala: não vou comer não, isso é impuro, isso é imundo, eu não vou comer. Mas Deus estava falando com Pedro, irmãos. E Pedro falou: não vou fazer. E a Bíblia diz que isso aconteceu a segunda vez. Deus falou assim com Pedro: Pedro, come, Pedro, porque aquilo que Deus consagrou e se tornou puro, você pode comer. E Pedro: não vou comer. Irmãos, tem gente que é igual Pedro, nem Deus falando não obedece. A Bíblia diz que por 3 vezes Deus falou, por fim ele retirou o lençol. Irmãos, às vezes tem pessoa que é assim. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e ele está replicando. Chega uma hora, irmãos, que Deus para de falar. Deus para de falar. Porque tem gente que nem Deus ouve. Nem Deus ele ouve. Sansão, querido, mas glória a Deus, que você possa nessa noite, irmãos, ouvir a voz de Deus, que você não faça como Pedro: Senhor, a minha tradição, a minha lei, porque a minha tradição não posso. Não, Senhor, se o Senhor falou comigo, eu vou obedecer, não importa o que seja. Irmãos, para Pedro era algo interessante, irmãos, que Deus ele fala umas coisas assim meia doida com a gente mesmo, Porque para Pedro aquilo era doido. Comer algo que a lei falava que não podia comer, irmãos. Talvez Deus está falando com você, querido, algo que você precisa
tomar uma posição, algo que você precisa mudar, algo que você precisa se consagrar, algo que Deus tem falado com você. Mas, querida, eu vou te dizer, se você não decidir nessa noite, porque tudo é uma decisão, se você não decidir nessa noite ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, a voz vai sumir. Deus vai parar de falar. Então, ouça a voz de Deus, querido. Ouça aquilo que Deus tem falado, principalmente nessa palavra. Ouça essa voz. Sabe, irmãos, ouça essa voz. Em vez de você ficar, pegue a Bíblia, querido. Sabe, gaste tempo. Sabe, hoje nós estamos vivendo uma era, irmãos, a era tecnológica, que é muito mais fácil a gente pegar o nosso celular ou o nosso computador, colocar uma palavra de uma pessoa lá e ouvir. Porque a gente às vezes é preguiçoso para, né? Não seja preguiçoso, irmãos, gaste tempo com essa palavra aqui. Essa aqui que você tem que gastar tempo. Porque, irmãos, na internet hoje tem tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de comida. Então, gasta tempo com essa palavra. Amém? Ouça essa palavra. Deixa Deus ministrar no teu coração através dessa palavra. Amém? Mas, querido, graças a Deus, que Deus na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele dá uma segunda chance. Se você tem vivido no limite, querido, se você tem brincado com as coisas de Deus, você tem brincado com o teu chamado, querido. Se você não tem respondido ao teu chamado e você tem brincado com o teu chamado, eu quero te dizer, Deus está nessa noite dando uma segunda chance. Abra a sua Bíblia. Lá, em Juízes. Vou ler o verso 23, tá? Capítulo 16. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha que vergonha, né, irmãos? Vendo o povo, só um parênteses aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos motivo de chacota, né? Porque muitas vezes nós estamos debaixo da escravidão do inimigo, né? Sansão aqui que era o libertador, que era o homem, né? Estava vivendo aquém agora era cego, agora era, né? O grande libertador de Israel, o cara de Israel, hoje estava sendo motivo de piada, de chacota. Olha, irmãos, isso é muito sério, é muito triste. É muito triste quando nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus nos chamou para viver. Quando nós não estamos respondendo a Deus. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus projetou para nós. Os nossos inimigos estão rindo da nossa cara, tá? Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Irmãos, tem gente que já foi tão usado por Deus. Sansão foi um homem usado por Deus, né? Ele teve uns momentos lá, né, irmãos, que ele botou fogo no rabo das raposas lá, ele matou, né, com uma queixada de um jumento lá, 300 homens. Sansão ele teve uma história bonita também. Ele fez coisas, mas, irmãos, ele poderia ter feito muito mais. A vida de Sansão foi uma vida de altos e baixos, querido. A vida de Sansão foi uma vida, irmãos, que ele experimentou a glória, mas ele também foi no inferno. E eu quero te dizer, você não precisa ir no inferno, Jesus já foi para você.
Vamos continuar lendo. Alegrando-se o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Não seja diversão do inferno, amém, irmãos? Não seja alguém que esteja divertindo o inferno. Amém? Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre ela, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que mataram em sua vida. Amém? Até aqui. Sansão, cansado de ser humilhado, ele se arrepende ali, ele tem aquele motivo, aquele momento ali de arrependimento e pede: Senhor, tem misericórdia, pelo menos agora, me dá mais uma vez, me dá mais uma última chance, me dá uma chance. E Deus deu uma chance dele se vingar dos seus inimigos. Então, querido, eu quero te dizer, Deus é Deus de uma segunda chance. Deus, a Bíblia diz que pode o justo cair 7 vezes, ele vai levantar das 7, amém? Se você está caído, se você está vivendo no limite, querido, o Senhor está nessa noite falando com você. O Senhor está nessa noite dando uma segunda chance, para que você pare de ser diversão dos teus inimigos, para que você pare de divertir o inferno, irmãos. Porque quando nós vivemos no nosso limite, quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito, a vida cristã de qualquer jeito, irmãos, os demônios estão rindo de nós. Quando nós vivemos uma vida de pecado e pensando sem um pingo de temor a Deus, sem se preocupar com as consequências, nós estamos divertindo o inferno, querido. Os nossos inimigos estão rindo de nós, os nossos inimigos estão fazendo festa conosco, rindo da nossa cara. Mas hoje é o dia de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma segunda chance. Eu quero mudar a minha história. Eu quero voltar a ser quem o Senhor determinou que eu fosse. Eu quero ser aquela pessoa pela qual eu estou nessa terra. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor me chamou. Não faça como Pedro, irmãos. Não faça como Pedro. Você tem 2 escolhas. Eu disse que a nossa vida são feitas de escolhas. Você tem 2 escolhas nessa noite. Ou fazer como Pedro e dizer: não, eu não vou matar, não vou comer, e Deus, não, eu não quero saber disso. Essa palavra não é para mim. Ou você pode fazer como Sansão: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma chance. Amém? Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, existem muitas coisas que nos arrancam do propósito. A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelo aquilo que nos seduz, irmãos. O que tem te seduzido? O que tem te seduzido, querido? É o dinheiro? É o amor ao dinheiro? É as coisas desse mundo? O que está te seduzindo, querido? O que está te arrancando do propósito de ser o casal referencial dessa cidade? O que é que tem roubado de você ser o melhor patrão dessa cidade, ou o melhor empregado dessa cidade? O
que é? O que tem te seduzido, querido? O que tem seduzido você? O que tem feito você tirar os olhos do Senhor, querido? Tirar os olhos daquilo do teu chamado, daquilo que Deus te chamou, daquilo que está sobre você, da graça, da unção de Deus sobre a sua vida, querido. Desse voto de Deus sobre você. E o que foi? Foram as circunstâncias, irmãos? É as circunstâncias. São as circunstâncias que têm feito você tirar os olhos. Foram as circunstâncias que fez com que você parasse de olhar para o teu chamado, para aquilo que Deus tem para você, olhar para o alto, irmãos. São as coisas dessa terra, a Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, né? Como um leão rugindo, esperando o momento para nos comer, né? Para nos estragar. E queria deixar eu dizer uma coisa: leão gosta de carne. O leão ele só fica por perto quando ele sente o cheiro da carne, irmãos. A carne atrai o diabo. A nossa carne, irmãos, vai atrair o diabo. O que atrai o diabo para as nossas vidas, querido, é a nossa carne, é o cheiro da carne. Se você consegue, querido, apesar de todas as coisas, ver Jesus, ver o propósito de Deus, entender: Senhor, nada foge do controle das tuas mãos. O Senhor está no controle. Senhor, eu vou ficar firme no meu propósito, não importa. Hoje é uma noite de segunda chance, querido. Por isso eu queria agora que você falasse com Deus. Feche seus olhos. Deixa Deus falar com você nessa noite. Continuar falando, né? Porque eu creio que Ele já está falando. Deixa Deus falar com você. E à medida que Deus fala com você, irmãos, dê uma resposta a Ele nessa noite. Dê uma resposta a Ele.